Bom dia, boa tarde, já não sei mais que horas são. Você que está vendo aí também no Brasil e no mundo inteiro, um grande abraço. Sinta-se acolhido nessa revisão para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Minha matéria é o Direito Constitucional e nós vamos em meia hora falar sobre os principais aspectos. Tudo que o Beck falou a meu respeito em aula é mentira, eu nego, cara, eu nego, é mentira, o Beck tem problema. Dá um desconto para ele. Direito Constitucional. É assim, ó, a gente conhece o edital, obviamente, estamos numa revisão de véspera, se a gente não conhece o edital, alguma coisa deu errada, né, na preparação, mas todo mundo entendeu que no direito constitucional vai cair a parte de direitos e garantias fundamentais e a parte ali de poderes. Obviamente, a parte de poderes é uma parte importante para a banca, e eu sempre começo a parte de poderes com o presidente da República. Existe uma grande chance de cair presidente da República, e a gente precisa lembrar o seguinte: responsabilidade do presidente da República. A gente sabe que o presidente da República ele pratica crime comum e crime de responsabilidade, obviamente. No crime comum, a gente debateu em sala algumas imunidades, lembram? Dá para prender o presidente em flagrante delito? Não, maravilha, é só em sentença penal condenatória. Excelente. Na vigência do mandato ele responde por atos estranhos ao exercício da função? Não, responde depois. Tá, mas ele responde depois, não é aí no Supremo. Depois ele vai responder como qualquer cidadão comum no Poder Judiciário. Muito tranquilo. Para dar assim um flerte com a Constituição do Estado do Paraná, essas duas imunidades alcançam o governador? Também não, são imunidades exclusivas de presidente. Excelente. Crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa, vocês sabem. É algo que só quem tem algum tipo de compromisso com o público pode praticar. E aí eu falei para vocês que são crimes de responsabilidade. Olha, atenção, atentar contra a Constituição, atentar contra a existência da União, livre exercício do poder legislativo, judiciário e MP, direitos individuais, políticos e sociais, atentar contra a segurança interna do país, probidade na administração, orçamento, leis e decisões judiciais. Lembram de tudo isso? Sou familiar? Pois bem, se o presidente praticou, é crime de responsabilidade. E aí, a gente lembra que no crime de responsabilidade, as penas são perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos, correto? Ai, mas a Dilma não foi assim. Cara, esquece, supera, porque é assim, a gente tem que marcar como está na Constituição, que é perda do cargo com inabilitação para a função pública por 8 anos. É mais do que ineligibilidade, portanto, tá bom? E lembrem do seguinte, o processo contra o presidente, seja o comum, seja o crime de responsabilidade, só começa se tem uma autorização dada pela Câmara de Deputados por um quórum alto, que é quórum de 2/3. Maravilha, 2/3, tá bom? 2/3 do total. É importante lembrar isso, quórum é sempre calculado com base no número total, a não ser aquele quórum necessário para aprovação de lei ordinária, que aí é maioria simples, mais da metade dos presentes a gente conversou sobre isso. Então, esses são detalhes que a gente tem que tomar cuidado. E no crime comum, relacionado à função, o presidente da República responde no Supremo Tribunal Federal. Maravilha, maravilha. Começou o processo, ele é afastado, né? Sim. Qual que é o prazo? 180 dias. 180 dias. Começou o processo, ele é afastado. Excelente, isso aí tem a chance real de cair. Assim como tem chance real de cair, a questão de atribuições do presidente. A gente viu que as atribuições do presidente são, em regra, indelegáveis. Mas tem que ser, cara, porque rola uma pessoalidade muito forte, né? Eu escolho a pessoa e quero que ela faça por mim aquilo que lhe cabe fazer. Só que tem exceções à regra da indelegabilidade. As mais simples, né? O presidente pode comutar pena e conceder indulto, ele pode delegar, essa tem uma chance boa também de cair, mas aquela que é mais provável é a do decreto, que era chata, lembra? Ele, presidente, pode fazer um decreto dispondo sobre a organização e funcionamento da administração pública federal. Até aí tudo bem. Ninguém melhor do que ele fazer esse decreto, cara. Ele está no topo lá da administração federal. Só que ele não pode fazer o decreto quando isso implica em aumento de despesa ou criação ou extinção de órgão público. Órgão público. Aí que tá, cara. Aí que tá. A extinção do cargo. Olha, assim, vamos conversar. A extinção do cargo vago, ele pode fazer por decreto, sim. O que ele não pode fazer por decreto é criar e extinguir órgão público. Essa parte é chatinha mesmo da matéria, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Maravilha. Essa atribuição, como a do conceder indulto e comutar pena, é importante porque ela foge à regra da indelegabilidade, o que significa que ela é delegável. Delegável para quem? Ministro de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União.
qualquer um pode receber essas atribuições e fazer aquilo que lhe compete. Então, historicamente, a banca CESP cobre esses aspectos, né? Só assim, cara, cuidado com aquele negócio de sucessão do presidente, lembra? Sucessão do presidente. Se o presidente da República ele morre nos 2 primeiros anos do mandato, o que acontece? Não é nova eleição, cara. Aqui que tá, olha, se o presidente morre nos 2 primeiros anos do mandato, o vice assume. Ah, mas é que assim, parabéns, vocês estão focados, cara. Mas só vamos tentar entender que essa regra é na dupla vacância. Na dupla vacância. Então, assim, nos 2 primeiros anos do mandato, morreu o presidente, morreu o vice. Aí vocês estão cobertos, tem razão. Novas eleições diretas, a gente vai lá apertar os botõezinhos para escolher quem será o próximo presidente e vice-presidente, que vai entrar para um mandato de 4 anos? Não, só vai completar o mandato originário. Diferente é a solução quando a dupla vacância acontece nos 2 últimos anos do mandato. Aí quem escolhe é o Congresso. É uma eleição indireta. Ai, mas você falou que voto direto é cláusula pétrea. Falei, cara, mas tem uma exceção que é essa. A gente já vai falar de cláusula pétrea. Tudo certo? Atenção para esse detalhe apenas. Já falando de poder legislativo, que também está na nossa prova, e a banca ama de paixão emenda constitucional. Emenda constitucional. A emenda a Constituição, ela muda a Constituição. Todos lembramos disso. E estou falando da Constituição Federal, tá? Não da Constituição do Estado do Paraná. A Constituição Federal, ela tem cláusulas pétreas, que são forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. O voto obrigatório é cláusula pétrea? Não, não. Então dá para transformar em facultativo. Claro, se não é cláusula pétrea, dá para transformar em totalmente facultativo. Separação de poderes e direitos e garantias individuais. Essas matérias não podem ser abolidas do texto constitucional. Atenção. Também lembre que a iniciativa da proposta de emenda, ou seja, quem pode apresentar a proposta de emenda, ela é mais restrita. Quem que pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? O presidente, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado ou mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Lembra disso? Esses daqui podem apresentar uma PEC. E o povo pode? Não, o povo não pode. Isso aqui é uma boa observação para a banca. Ai, mas o povo é titular do poder. Eu sei, está lá na Constituição, inclusive, mas ele não pode alterar a Constituição. A Constituição nos protege da gente, essa é a ideia. Deixa na nossa mão. A gente conversou. Uma tardezinha para a gente fazer uns ajustinhos na Constituição para ver o que vai acontecer. Não deixa para a gente que vai dar errado. Tá? A Constituição, ela pode ser emendada mediante uma proposta que é aprovada nas seguintes condições: 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. Correto? Então são quantas votações? 4, muito bem. O Sérgio agora é impossível errar, né? 2 vezes 2 dá 4, cara. E em cada votação a gente tem que alcançar 3/5 dos membros. 3/5 dos membros, beleza? 3/5. Então essa é a emenda à Constituição. Dê uma atenção também para a medida provisória, porque a gente está falando muito de presidente. Tudo aquilo que diz respeito a presidente a gente tem que cuidar, cara. E medida provisória é um ato normativo feito pelo presidente na concomitância de 2 requisitos: relevância e urgência. Excelente, o presidente faz. Se ela é provisória, ela tem um prazo, 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, 60 mais 60, beleza? Quando a medida provisória é aprovada, ela é convertida em lei. A gente acabou de ver essa medida provisória de liberdade econômica, isso está tudo muito na boca aí dos noticiários, né? E a medida provisória, ela não pode, de outro lado, mexer com algumas matérias. Tem que tomar cuidado com isso. Não pode uma medida provisória versar sobre, por exemplo, nacionalidade, eleição. Não pode uma medida provisória mexer em direito penal. Cara, capaz de deixar a medida provisória lidar com o direito penal, criar um tipo novo por medida provisória, não faz sentido. Processo, dá para mexer em processo civil ou penal por medida provisória? Não mesmo, tá? Então, cuidado com essas disposições de medida provisória, a gente tem que lembrar. Uma consideração, até para também fazer uma olhadinha para a Constituição do Estado do Paraná. O deputado e o senador, nos crimes comuns, eles são julgados no Supremo Tribunal Federal, confere? E o deputado estadual é julgado aonde? No TJ. Deputado estadual é julgado no TJ, está na Constituição do Estado do Paraná.
Beleza? Alguns pensaram, é o STJ. Cara, é um belo raciocínio. Também se fala, se o federal é no STF, o estadual é no STJ, mas aqui tem uma previsão específica. Eu falei em sala para alguns, tem que lembrar do negócio do deputado lá que se envolveu no acidente de carro, aquela vez aqui no Paraná, lembra do, esqueci o nome dele lá, isso. Aí ele, no primeiro momento, ele ia ser julgado lá no TJ, só que aí ele falou, não, eu não quero ser julgado no TJ. Ele teve que abrir mão do cargo, né? Essas prerrogativas são irrenunciáveis, são inegociáveis. Cuidado, cuidado. Mas Antônio, tem alguém da estrutura do Estado que vai ser julgada sim no STJ? Quem que quando pratica um crime comum vai ser julgado no STJ? O governador do estado, perfeito, o governador vai ser julgado no STJ. Isso aqui se cai na prova amanhã de tarde, mas vai chover gente dizendo que é no TJ, não sejamos nós, tá bom? O governador é julgado no STJ, beleza? Atenção para isso. E aí já começamos a falar de poder judiciário interessa, né? A gente vai fazer concurso para o TJ. E para falar em TJ, começar por ele, a gente sabe que 1/5 das vagas de TJ e de TRF são reservadas para advogados e membros do Ministério Público. Não é isso? O membro do MP tem que demonstrar 10 anos de carreira. O advogado, 10 anos de carreira e também aí tinha lá, era notório ou era notável? Notório saber jurídico, muito bem, e reputação ilibada. Notável é nossa, cara, notável. Deixa isso lá para Supremo, para STJ, né? Aqui no TJ um notório tá de bom tamanho. Notório é conhecido, é reconhecido, esse tipo de coisa. Aí o órgão de representação faz uma lista com quantos nomes? 6, que é, então assim, a OAB faz uma lista com 6, maravilha, o MP com 6, isso, aí a lista vai para o TJ, o TJ tira 3, ficam 13, então fica uma lista tríplice, que vai para o chefe do Poder Executivo, que nomeia em quantos dias? Quanto? 20, excelente, 20 dias, ele nomeia em 20 dias, então cuidado com esse quinto constitucional. Aí para já juntar uma coisa com a outra, juiz, membro do judiciário, ele tem garantia e tem impedimento. Garantias. Primeiro, irredutibilidade do subsídio. Dá para reduzir o quanto ele ganha? Não, não. Inamovibilidade. Dá para tirar o juiz daqui? Não, cara, não dá. A não ser que haja remoção por interesse público, que é fundada em decisão do tribunal ou do CNJ, por qual quórum? Maioria de 2/3 com 3/5? Eu não entendi. O que é? Não vá me errar isso na prova, cara, amanhã. Uma coisa é o quórum para afastar a inamovibilidade. Outra coisa é o quórum para afastar a promoção na antiguidade. Para afastar a inamovibilidade é maioria absoluta, o que quer dizer mais da metade do total. Agora, para afastar a antiguidade, aí sim é 2/3. Isso aqui se cai na prova amanhã e tende a cair, cara, tô falando de coisas que assim, tem tudo para cair na prova, inconstitucional. Uma questão de judiciário, né, de tribunal, quórum, que coisa mais irritante que isso. Então não vai me esquecer disso. Aí a outra garantia é a vitaliciedade. Após 2 anos no cargo, o juiz se vitalicia. E aí ele nunca mais perde o cargo, é isso? Não, ele não perde, ele só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Só que aí veja, no quinto constitucional, a gente vê que a pessoa pode sair da advocacia e ir direto para o tribunal. Ela tem que esperar 2 anos? Não, porque no acesso direto a tribunal pelo quinto, a vitaliciedade é na posse, cara. Assinou o termo lá, mas só sai de lá por decisão judicial transitada em julgado, tá bom? E aí a questão é, com o lado bom, tem o lado ruim, né? Ele tem a garantia, ele tem o impedimento. Com todo poder vem uma grande responsabilidade. Não é? Desse Homem-Aranha? Lembra do Homem-Aranha? Lembra dessa frase? Então, isso resume bem. Ele, juiz, ele tem também o lado ruim. Tem o impedimento. Ele pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes decorridos 3 anos? Não. Cuidado, cuidado, cara. Porque assim, a banca vem e fala, essa proibição de exercer a advocacia é absoluta. Não é. Porque se o juiz se aposenta em Curitiba, ele pode ir advogar em outro lugar. Não é verdade? Pode advogar onde quiser, cara. Deu 3 anos, aí ele passa a poder advogar aqui também. Ele, juiz, pode exercer outro cargo ou função?
Só se for de magistério. Ai, mas ele tem tempo sobrando. Não interessa, porque não é questão do tempo, é questão da remuneração. A ideia é o poder público não pode pagar para ele ser juiz e promotor, juiz e enfermeiro, juiz e qualquer coisa. Então ele pode no máximo receber para ser juiz e professor. Esse tema é importante porque tem a ver com o que aconteceu, essas movimentações aí de virada de governo. O Sérgio Moro foi convidado para ser ministro de Estado, ele teve que fazer o quê? Deixar o cargo, exonerar. Aí, mas Antônio, a hora que ele terminar, ele pode voltar? Não, não pode, né? Não pode, só se fizer concurso público, que para juiz a gente sabe, é de provas e títulos, com a participação da OAB, que vai supervisionar, vai participar ali das coisas, correto? Beleza. E aí também outra coisa, juiz pode receber custo ou participação em processo? Não é capaz, né? Não pode, já recebe o subsídio dele, não vai receber custo ou participação em processo. E auxílio e contribuição de pessoa física ou jurídica? Não. Não precisava nem ter escrito isso na Constituição também, com todo respeito, né? Vai receber aqui, ó, coisinha, notas não sequenciais ali embaixo não pode, ninguém vai contribuir, quem que vai contribuir com o juiz, cara? Ninguém vai contribuir com o juiz, não pode. Esse é o poder judiciário, tome bastante cuidado com ele. Súmula vinculante, alguma coisa me diz também que tem, vamos lá, súmula vinculante. A súmula vinculante é feita pelo Supremo Tribunal Federal, concorda? E ela tem vinculação para os demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública. O que significa dizer que, dada a súmula vinculante, os demais órgãos do Judiciário e a administração têm que decidir igualzinho, está lá. Súmula vinculante que é aprovada por manifestação de quantos? Quantos membros do Supremo? Assim, ó, vamos combinar uma coisa. Não é uma regra absoluta, tá? Mas, olhando para o edital, ela resolve muito, 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 muito. Dúvida. Deu uma dúvida objetiva ali de quórum de Supremo. Quórum envolvendo o Supremo. Chuta 2/3. É verdade, quórum envolvendo o Supremo, chuta 2/3. Porque assim, para aprovar súmula vinculante, é 2/3. Tem aquela repercussão geral, que é um requisito lá de recurso extraordinário, é 2/3. A maioria dos quórums relacionados ao Supremo são de 2/3. Tudo bem? Maravilha. E não esquece daquelas competências originárias do Supremo também. O Supremo tem competência criminal, claro, mas obviamente é só figurão que vai ser julgado no Supremo. Quem que, se praticar crime comum, vai a julgamento no Supremo? Presidente, vice, congressista, ministro do Supremo e procurador-geral da República. Esses daqui vão a julgamento lá no Supremo Tribunal Federal no crime comum, tá bom? Aí tem aqui, ó, isso aqui, cara, atenção. No crime comum e no de responsabilidade, também vão a julgamento no Supremo, ministro de Estado e comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Lembram disso? Só que aqui tinha um detalhezinho complicado, cara, que a gente viu. Imagine se o ministro de Estado pratica o crime de responsabilidade junto com o presidente. É o Supremo que julga? Não. Aí eu tenho que mandar tudo para o Senado Federal. Mas escuta, não procura pegadinha onde não tem. Se a prova amanhã perguntar aonde vai a julgamento o ministro e o comandante no crime de responsabilidade, sem medo de ser feliz. Supremo Tribunal Federal, artigo 102(1)(c). Agora, se ele praticar o crime de responsabilidade juntamente com o presidente, aí a gente manda tudo para o Senado Federal. Esse é o Poder Judiciário. Obviamente tem muita coisa a mais, mas a gente, enfim, um tempo limitado, aponta isso. Obviamente, há uma chance muito grande de cair coisas relacionadas a direitos e garantias fundamentais naquilo que é pertinente ao nosso edital. O artigo 5º vai ter uma questão lá, obviamente. O artigo 5º que trabalha com 5 grandes direitos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E a gente discutiu muito em sala de aula que a tendência da banca é cobrar a primeira terça parte e a parte final de remédios constitucionais. E até respondendo questões com vocês ali no curso, deu para sentir que a parte de direitos fundamentais vocês estão muito bem. Na verdade, vocês estavam muito bem em tudo. Mas na parte de direitos fundamentais, especialmente, vocês mandaram bem. Por exemplo, direito de reunião. Não é o que a gente está fazendo aqui. Direito de reunião é aquela reunião em local aberto ao público, né? Que a gente exerce de forma pacífica e sem armas. Eu preciso pedir autorização para o poder público? Não, mas eu tenho que avisar, né? Então, assim, não vou pedir, mas eu vou lá e falo, ó, vou fazer, você vira. Lembrando que uma reunião não pode frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local. Não faz sentido, se não dá, vai dar briga lá, né? Mas no que a reunião difere da associação? A associação é permanente. Então, vou fazer uma associação de estudante de direito constitucional.
Veja, ela tem uma permanência. É diferente da reunião, que acaba quando termina. Na reunião, a gente vai na rua, marcha, grita, faz fervo e vai embora. Né? Fervo pacífico, evidentemente. Não vai falar, o professor falou que pode fazer fervo. Cara, eu falei que, assim, é só uma figura de linguagem, né? A reunião tem que ser pacífica e sem armas. A associação para fins lícitos é permitida. E é vedada aquela associação de caráter paramilitar. Não é? Associação paramilitar. O que é associação paramilitar? É aquela formada por pessoas que estão treinadas, armadas. Não dá para deixar isso, cara, porque isso evolui e se volta contra a gente. Preciso pedir autorização para criar a minha associação? Não. E uma vez criado, o Estado pode interferir? Não. Não. Mas também se ele vê uma ilícita, ele não pode fazer nada. Pode, né? Aí ele pode dissolver ou suspender. Lembrando que para ambos os casos precisa ter decisão judicial, mas tem um temperinho. A dissolução depende de uma decisão judicial transitada em julgado, porque a dissolução é algo definitivo. Então isso aí vocês estão tirando de letra, né? Vai lá, só toma cuidado com a questão também de casa, asilo, não é isso? Casa. É que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Na minha casa ninguém entra, cara. A não ser em duas hipóteses. Determinação judicial, em que momento? A qualquer momento? Determinação judicial é de dia. É de dia. Determinação judicial é de dia. Não se preocupe com o conceito de dia, porque não vai cair, cara, 6 a 7, vai saber, ninguém se entende em relação a isso. Mas assim, pode entrar a qualquer horário na tua casa por determinação judicial? Não, não. E em caso de flagrante delito, desastre e socorro, aí sim é qualquer horário, né? A casa está pegando fogo, não precisa. Vou esperar amanhecer, raiar o sol. Entra lá, cara. Vou dar uma gugada aqui. Entra, beleza? Remédios constitucionais. Banca adora, tem um dodói por remédio. Habeas corpus. Protege a liberdade, correto? Errado, não está correto. Protege a liberdade de locomoção, é diferente. Liberdade é gênero, liberdade envolve pensamento, crença, 1 milhão de outras. Né? O habeas corpus é locomoção. O habeas data, informação. Informação, você pode ver, você pode retificar, desde que a informação esteja inserida em banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. O de caráter público, assim, atenção, é o Serasa, o SPC. Tá? Não precisa querer o conceito de banco de dados de caráter público, porque não vai cair, mas o exemplo é perigoso. O Serasa, o SPC, eu posso. Então, Antônio, meu nome está sujo no Serasa, eu posso limpar por um habeas data? Se eu tenho o comprovante da coisa lá, do carnê da Casa Bahia, posso? Posso, cara, porque se eu posso conhecer e retificar, eu posso, sem dúvida alguma, fazer. A gente não faz no dia a dia, porque aí não dá pedir o dano moral, amigo ali, né? Aí, né? Só habeas data só para conhecer ou retificar. E aí tem o mandado de segurança, que vai proteger direito líquido certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tem 3 situações limítrofes que muita gente confunde. Primeiro, obter certidão é habeas data? Não, é mandado de segurança. Segundo, quero ter acesso a processo judicial. É habeas data? Não, é mandado de segurança. Eles ficam, mas você acabou de falar que o habeas data é para informação. Sim, mas processo não é banco de dados. Então é mandado de segurança. Tá? E a outra, tutelar, você quer fazer a reunião. Marcha dos aprovados aí no concurso TJ do Paraná. E não deixam, proíbem. É o habeas corpus que você vai impetrar? Não, é mandado de segurança. Tá? Mas na marcha tem locomoção. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para proteger o direito de reunião é mandado de segurança. Se lá dentro eles indevidamente te violarem na locomoção, aí você pode manejar o habeas corpus. Né? A ação popular, ela é ajuizada para proteger, aliás, para anular um ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Aí é qualquer um que ajuiza? Não, é qualquer cidadão, aqui compreendido como aquele que tem direitos políticos. Né? A prova ela coloca isso, qualquer um, qualquer pessoa, não, é qualquer cidadão, a gente lembra bem disso. E a ação popular, cuidado com isso aqui, ó. Tanto o habeas corpus quanto o habeas data são gratuitos, não paga nada. Na ação popular, a regra de gratuidade é um pouco mais complexa, porque a Constituição fala que a ação popular é gratuita para o autor que de boa fé perde. Ela fala assim, ó, ficando o autor salvo uma fé isento do pagamento de custas e honorários. Se eu entrei, estou de boa fé e perdi, eu não pago nada.
Agora, se eu entrei de sacanagem e perdi, eu pago. Cuidado com essa racionalidade. E aí tem o mandado de injunção que combate a falta da norma regulamentadora. Sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, cabe um mandadinho de injunção. Beleza? Cuidado também, já finalizando aí a nossa conversa, com o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala que tratado internacional de direito humano, quando aprovado em 2 turnos de votação, em cada caso do Congresso por 3/5, ele equivale às emendas constitucionais. Ah, é verdade, cara, você falou que esse era o quórum da emenda. Então, se for aprovada para ser aprovada uma emenda, é esse procedimento. O Tratado Internacional de Direito Humano aprovado assim equivale à emenda. Aí vem a prova amanhã de tarde e fala o seguinte: todo Tratado Internacional de Direito Humano equivale à emenda. Verdadeiro ou falso? Falso, porque tem que passar por esse quórum, esse procedimento. Então isso é muito, muito importante. Na parte da administração pública, olha, é muito importante a gente lembrar a questão da acumulação de cargo público remunerado. Que, veja, a regra é uma pessoa exerce um cargo, cara, tá de bom tamanho. Mas quando tem compatibilidade de horário, aí pode acumular. E pode acumular de modo a nunca superar 2. Eu posso acumular 1 com 1. 1 com 1 nas áreas mais de carência, né, da sociedade brasileira, que é educação e saúde. Então pode ter um de professor com outro de professor, pode? Sem dúvida. Também pode um professor com outro técnico ou científico, beleza, porque aí deu 2. O que não pode é assim, ó, um de professor com um técnico e científico, aí deu 3. Entenderam a matemática? Professor Sérgio aqui, ó, um de professor com outro técnico e científico, aí não pode. É um de professor com técnico ou científico. E 2 na área de saúde com profissões regulamentadas, O teto do pagamento no funcionalismo público é quanto ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. A parte de administração pública, olhando as últimas provas, normalmente é isso que tem sido cobrado. Uma última, assim, ó, isso aqui pode representar muito na prova de amanhã, porque a parte de funções essenciais à justiça, ela está dentro daquilo que a Constituição chama de poderes. E tem muita gente que só vai ou só estudou para a prova a parte de legislativo, executivo e judiciário. A parte de funções, Ministério Público, Advocacia Pública, essas coisas também podem cair sim. E aí a gente lembra que o Ministério Público, ele e a Defensoria Pública são regidos por 3 princípios: unidade, indivisibilidade e independência funcional. A gente está vendo um monte de problema relacionado ao Procurador-Geral da República. Lista tríplice, não é lista tríplice, como é que não é? Então, assim, para acabar, o Procurador-Geral da República, que é o líder do Ministério Público da União, ele vai ser nomeado pelo presidente dentre integrantes da carreira. Pode nomear de fora? Não, tem que ser da carreira. Mas ele vai ser nomeado após sabatina. Tem que ter sabatina. Aí a pergunta que todo mundo está fazendo é: mas tem que ter lista tríplice? Não, cara, não tem. A lista tríplice não é uma exigência constitucional para a PGR. A lista tríplice é uma exigência constitucional para o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, cara. Aí é lista tríplice. Para a PGR não tem essa não, tá? É recomendado, seria manter a tradição, porque é uma tradição até que prestigia a independência, blá, 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 mas não vai cair na prova. Aí assim, ó, Tá, mas esse Procurador-Geral da República, ele tem um mandato de quanto tempo? 2 anos, admitida a recondução. Então ele pode ter 2 mais 2 mais 2? Pode, cara. Pode, porque assim, admitida a recondução é diferente de admitida uma recondução. O Procurador-Geral de Justiça, ele sim, é 2 anos, admitida uma recondução, então 2 anos mais 2 anos. Agora o PGR pode ser 2 mais 2 mais 2. O Fernando Henrique tinha lá o Geraldo Brindeiro, que ficou uns 15 anos lá como Procurador-Geral da República, Arquivador-Geral da República, ia falar, que sacanagem, cara, corta isso, Abim. É Procurador-Geral da República, tá bom? Cuidado com ele. E cuidado só uma coisa, o Advogado-Geral da União, ele, sim, é de livre nomeação e exoneração, não precisa ser da carreira. Então, ontem no final da aula da manhã, antes de ontem, não lembro da coisa ali do TJ da manhã, alguém perguntou assim, do curso de manhã, alguém falou assim: Antônio, mas a vida inteira eu achei que o advogado da União tinha que ser concursado. É verdade, o advogado da União, ele é concursado. Aquele que vai cumprir o prazo, vai ralar o coco ali, vai trabalhar. Esse tem que ser concursado. Agora, o advogado geral da União,
ele pode ser de fora da carreira, ele é de livre nomeação e exoneração, tá bom? Cuidado, enfim, tem que lembrar desses detalhes, e aí a gente vai encerrando. Pessoal, eu agradeço muito, muito, muito a paciência de vocês. Eu os vi estudando, trabalhando, se preparando, já disse semana passada, dava para sentir a energia, o quão conectados vocês estavam com esse propósito, e eu faço votos de que aconteça o melhor para vocês. Diz o ditado que quando a gente parte desse plano para outro e a gente vê a vida num filme, a gente lembra daquilo que representou as melhores coisas. E eu tenho certeza que lá, nesse momento, que esteja longe, vocês vão olhar para trás e não vão lembrar do que vocês passaram nessa preparação, e vão lembrar daquilo que importa. Por exemplo, se eu ficar na dúvida em Supremo, eu vou lembrar que o quórum é 2/3, eu vou lembrar que o povo não pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, esse tipo de coisa que realmente importa, tá? Vão com Deus amanhã, tudo de bom para vocês, um grande abraço, um beijo, até logo. Palmas para vocês.